Olá, jovens ômegas! Gente, veja só, dando continuidade ao assunto que a gente tinha terminado, antes daquela revisão, a gente tinha visto as propriedades físicas dos compostos orgânicos e agora dando sequência no módulo 10, continuando o módulo 10, o capítulo 29, que é o comportamento ácido-base dos compostos orgânicos. Bom, para isso a gente vai ter que lembrar algumas teorias, por exemplo, a teoria de Arrhenius, como vocês podem ver aí. Nesses aspectos gerais, a teoria de Arrhenius, que é a que a gente mais utiliza, mais tem visto, que é quando um ácido, e o que é um ácido na verdade, né? O que Arrhenius diz sobre o ácido? O ácido é quando você tem todo composto que libera única e exclusivamente um cátion, que é o H+, certo? E a base para Arrhenius vai ser quando ele libera o OH-. Então, se você analisar aqui, ó, os exemplos dos ácidos arrênios que ele está trazendo aqui para você, eu tenho um HCl em contato com a água, liberando H+, e os íons Cl-, certo? H2SO3 eu libero H+, ou H3O+, que dá no mesmo, e o SO3, 2-. Assunto do primeiro ano, funções inorgânicas lá do primeiro ano. E as bases de arrênio, toda base de arrênio libera como ânion o OH-, certo? Como aqui eu tenho apenas uma hidroxila, então libero apenas um OH-. Como eu tenho duas hidroxilas, libero 2 OH-. Como eu tenho 3 hidroxilas, então eu libero 3 OH-. Beleza? Essa é a teoria de Arrhenius. Lembrando, para Arrhenius, a água é utilizada como um meio reacional, ou seja, você precisa da água para que ocorra essa reação. Isso para Arrhenius. Bronsted e Lowry, ou também chamado de teoria protônica. O que ele dizia sobre o ácido e sobre a base em relação a eles? Bom, eles diziam que o ácido é toda espécie química, íon ou molécula, capaz de doar um próton, certo? Enquanto a base é capaz de receber um próton. Diferente lá de Arrhenius, ele dizia que a água é o seu meio reacional, ou seja, você precisa da água para reagir. Já que em Bronsted e Lowry, não. O que acontece com a água, ela participa do reagente, certo? Você não precisa estar em meio para reagir. A água precisa ter água para reagir. Não. Se você tiver a capacidade de doar um próton, então você é chamado de ácido. E se você receber esse próton, você é chamado de base. Veja esse exemplo aqui, ó. NH3 mais HCl produzindo NH4 mais Cl-. Eu percebo que o meu HCl doou o hidrogênio para o NH3. Então eu fiquei aqui NH3 4+. Ou seja, como eu percebi que o hidrogênio desse HCl foi doado para o NH3, então ele é chamado de ácido, porque ele teve a capacidade de doar um próton para outra substância. E como o NH3 recebeu esse próton, então ele é considerado como uma base. Beleza? Veja só aqui, dando continuidade. Olha. Vitor, e do outro lado, essa reação era para ser uma reação inversa, viu, gente? Eu esqueci de colocar outra setinha voltando aqui. Nessa reação inversa, o Cl- está com a carga negativa aqui, indica dizer que ele quer ganhar, enquanto o NH4 está com a carga positiva, indicando dizer que ele quer perder. Então você já sabe que para Bronsted e Lowry, então você tem que o ácido é quem quer doar e a base é quem quer receber. Nesse caso aqui da reação inversa, como o Cl- quer receber, então ele se torna uma base, e como o NH4+, ele quer doar, porque tem a carga de positiva, ele quer perder esse elétron, então ele se transforma em um ácido. Vitor, como é que eu posso chamar isso aqui? Você pode chamar de ácido conjugado ou base conjugada. Por que isso? Porque antes no meu reagente o HCl era um ácido e agora ele passou a ser o Cl- como base. Então ele é uma base conjugada do ácido, certo? Dando continuidade. Bom, então é isso a questão de Bronsted e Lowry. A teoria do ácido de Lewis, ácido e base de Lewis, ou teoria eletrônica. Se vocês perceberem, foi no mesmo ano de Bronsted e Lowry, só que Lewis ele acaba englobando as outras duas, tanto Arrhenius como Bronsted. Então veja só, ácido é toda espécie química, íon ou molécula que aceita receber um par de elétrons. O ácido é quem aceita receber o par de elétrons.
enquanto a base é aquele cara que precisa oferecer, ele é capaz de dar esse par de elétrons. Gente, veja como é simples. Para você ser uma base, você precisa ter, veja esse exemplo aqui embaixo. Para você ser uma base de Lewis, você precisa ter elétrons livres. Como aqui você tem um par de elétrons. Olha. Então esse cara aqui, o NH3, ele é considerado uma base de Lewis porque ele tem a capacidade de oferecer um par de elétrons. Enquanto ele vai ser ácido de Lewis porque ele vai ter a capacidade de receber esse par de elétrons. Certo? Até porque o boro, vocês já sabem, já estudaram, é uma exceção na regra do octeto, tem 6 elétrons aqui, então ele precisa, para se tornar estável, ou seja, para adquirir uma estabilidade com 8 elétrons na última camada, como ele já tem 6, ele recebe esse par de elétrons do nitrogênio para ficar com um total de 8. Essa é a teoria de Lewis. Tranquilo? Dando continuidade. Vitor, e a acidez? Como é que eu sei a acidez de um composto orgânico? Muito fácil, velho. Olha, todo composto orgânico é aquele cara que vai sofrer uma ionização e que vai liberar um H+. Em solução, são ácidas, beleza? Por exemplo, eu coloquei em água, misturei lá e ele liberou H+, então eu percebo que ele é um ácido. Ácido carboxílico, álcools e fenóis. Todos eles são considerados ácidos, viu? Se tiver uma questão perguntando sobre álcool, fenol, todos dois são ácidos. Claro, o ácido carboxílico ele tem uma força maior. Mas veja aqui, ó, presta atenção aqui rapidão. O caráter ácido de um ácido carboxílico ele é fraco quando comparado aos ácidos inorgânicos. Então, se você lembrar lá do primeiro ano, química inorgânica, os ácidos, HCl, HBr, certo? H2SO4, esses ácidos todinho, o ácido carboxílico, que é orgânico, ele é mais fraco do que os inorgânicos. Então, a força do ácido ela pode ser medida por uma constante de ionização, que é também encontrada por Ka. Isso vocês aprenderam no segundo ano, constante de ionização ou constante ácida, certo? Lá na parte de equilíbrio químico. Quanto maior o Ka, mais forte será o ácido e vice-versa. Veja aqui do ladinho, olha. A força de um ácido ela vai diminuir quando você aumenta a cadeia. Então aqui embaixo eu tenho CH3, COOH. Eu só tenho 2 carbônicos. Olha a minha constante de ionização. 1,10 elevado a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. É a minha constante ácida. Eu só fiz aumentar um carbono a mais só um carbono a mais. Eu acabei diminuindo a minha constante ácida. O que antes era 1,8 agora passou a ser 1,4. Então, à medida que eu vou aumentando a cadeia carbônica, eu também vou diminuindo a minha constante ácida, beleza? A questão do efeito indutivo, Vitor. Bom, com relação à questão do efeito indutivo, a gente vai ver daqui a pouco mais para frente o positivo ou o negativo, certo? Só para adiantar logo aqui, a questão do negativo é que quando você ganha uma carga negativa nele, quando você ganha uma carga, uma metal, assim dizer, ele começa a aumentar também a sua força, certo? A gente vai ver mais na frente, se preocupe não. A acidez dos meus compostos ácidos, continuando, o álcool e o fenol têm constante de ionização bem menores do que os ácidos carboxílicos. Veja esse exemplo, olha. Eu tenho um ácido carboxílico com a constante ácida de 1,8 vezes 10 a menos 5, meu fenol 1,3 vezes 10 a menos 10, porra, já diminuiu muito, hein? E o álcool, a constante ácida do álcool, 1 vezes 10 elevado a menos 16. Não é de todo o álcool, viu? É desse exemplo aqui em específico. Então você tem uma constante muito pequena. Se você comparar essa constante do álcool com a constante de ionização da água aqui, ó, você tem que a água tem 10 a menos 14, é por isso aquela variação do pH de 0 a 14. Então a constante ácida da água ou a constante de ionização da água é 10 a menos 14, então você observa que o álcool possui um caráter mais básico do que em relação à água. Então como é que a gente vai ter isso aí, Vitor? Em ordem crescente, né? Do menor para o maior. O álcool é o mais fraco de todos, em questão de acidez, viu? O álcool é mais fraco do que todos, mais fraco do que a água, por sua vez, mais fraca do que o fenol, que por sua vez é mais fraca do que o ácido carboxílico, que é mais fraco do que os ácidos inorgânicos. Então, fazendo um processo inverso, você tem a ordem decrescente. Tranquilo? Qualquer dúvida já sabe, é ir para o plantão de dúvida e tirar dúvida. Não é só conectar não. Até porque todo mundo tem celular, né? Ah, meu celular descarregou. Compre um carregador. Olha, fatores que afetam essa força dos ácidos. Eita porra, acabei aqui atrapalhando, viu? Aqui é Cl e Br, viu gente? Olha, por favor, velho, corrija aí pra mim, olha.
Isso aqui é Cl maior do que Br. Acabou ficando separado. Isso aqui é junto, viu? Essa porra aqui separa, não sei porquê. Veja só, existe uma fila de eletronegatividade chamada fui ontem no clube bronzear e saí com pele horrível. Esses são os meus ametais da tabela periódica. Veja aqui agora os efeitos. Olha, o efeito indutivo negativo. Como é que eu identifico um efeito indutivo negativo, Vitor? Olhando minha fila de eletronegatividade. Veja só, é quando os elétrons são atraídos para uma extremidade da cadeia ou um átomo do substituinte. Veja só, velho. Esse exemplo aqui de baixo você percebe no grupo nitrogênio, amina. Olha o nitrogênio aqui. O nitrogênio em relação ao carbono e aos hidrogênios aqui presentes, esse nitrogênio aqui, ele é mais eletronegativo do que o carbono e hidrogênio. Então você acaba tendo uma carga negativa maior do que no nitrogênio, certo? Você acaba tendo uma carga negativa, indicando dizer um efeito indutivo negativo no nitrogênio, certo? Deixando assim, claro, como está aqui bem explicadinho, olha, o nitrogênio é o átomo mais eletronegativo da cadeia e atrai para si os elétrons das ligações com os hidrogênios. Com isso, a extremidade da cadeia do nitrogênio é negativa, enquanto a do carbono em diante fica positiva. Ou seja, efeito indutivo negativo. É quando eu tenho a presença de um ametal, beleza? Qualquer um desses, olha, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, tranquilo? Efeito indutivo positivo. Vitor, e o efeito indutivo positivo? Veja só como é simples. É simples, muito simples. O efeito indutivo positivo é quando você tem os elétrons empurrando a cadeia. Tome, empurre, tome. Olha, eu tenho aqui essa cadeia carbônica. Veja aqui, olha. Eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, beleza. E o meu quinto carbono. Isso aqui não está sendo numerado a cadeia carbônica, viu, gente? Não é numerando a cadeia carbônica, só está indicando a quantidade de átomos que você tem aqui de carbono. Aí veja aqui, ó, continue lendo, viu? Na estrutura do 2-dimetil-butano, existem apenas átomos de carbono e hidrogênio. Como o carbono é o mais eletronegativo, só lembrar da fila de eletronegatividade, olha. Carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Como o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele atrai os elétrons para si. Olha. Então, esse carbono 1 está recebendo 3 hidrogênios, esse carbono 2 recebe 1 hidrogênio, carbono 3 recebe 2 hidrogênios, tudo empurrando. Olha. Tome, empurre. E o carbono 4 recebe 3 hidrogênios. E o carbono 5, Vitor? 3 hidrogênios também. Isso acaba empurrando os elétrons aqui, ó, os átomos para cima, ó, e para o lado. Como ele acaba tendo, o carbono 2 acaba tendo uma quantidade de... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Tem poucos elétrons, né, sendo atraídos em relação aos outros. Ele só recebe um hidrogênio aqui, ó, só atrai do hidrogênio. Então, quanto maior aqui, ó, por apresentar maior densidade eletrônica, os carbonos que tem número 1 e 5... E o 4 também, que também está recebendo 3 elétrons, eles acabam empurrando, tome átomo, ele acaba empurrando os elétrons da ligação para o carbono de número 2, que é o que está sofrendo, é o único que tem pouca quantidade recebendo de elétrons, certo? Então isso aí caracteriza para mim um efeito indutivo positivo, porque ele vai acabar ficando com a carga positiva, certo, gente? Porque ele é o mais fraco. Dando continuidade, e o efeito da ressonância, Vitor? A ressonância ela também é chamada de efeito mesomérico. É quando você tem as ligações duplas ou tripla. Só isso, certo? A ressonância, ou chamada de efeito mesomérico, é quando você tem o carbono, moléculas que têm insaturadas, ou seja, dupla ou tripla. A ressonância é caracterizada pelo deslocamento, ou seja, a movimentação. Essa ligação π sai daqui, certo? É só ficando a dupla ressonância que vocês viram no benzeno no início do ano, o anel aromático, a dupla alternada, aquilo ali se chama uma ressonância. Ligação π é uma ligação muito fraca, tranquilo? Dando continuidade. E os fatores, Vitor, que afetam a basicidade? Bom, para você falar de base, o melhor que vai lhe explicar aqui é a questão de Lewis. Lembra lá de Lewis? É só voltar aí. Assim, uma base será mais forte quando tiver facilidade em doar um par de elétrons. Olha o exemplo que a gente tinha visto lá em Lewis, ele aqui de novo. Olha. Ele vai ser uma base, a força de uma base vai ser quanto mais você for capaz de doar um par de elétrons, certo? Mesmo exemplo que a gente viu no início.
As aminas que têm nitrogênio, as aminas, possuem um caráter mais básico que os compostos oxigenados, ou seja, do que o fenol, do que o éter, do que o ácido carboxílico. Por que isso, Vitor? Por que ele é mais básico? Porque o nitrogênio é mais eletronegativo, o nitrogênio é menos eletronegativo do que o oxigênio. Beleza? É só voltar na fila de eletronegatividade que vocês vão ver que o nitrogênio é menos eletronegativo do que o oxigênio. E finalizando, os fatores que alteram, Vitor, essa basicidade. As aminas alifáticas, ou seja, as aminas alifáticas, são mais básicas que as aminas aromáticas. As aminas alifáticas, o que é alifático? Aberto, uma cadeia aberta. As aminas de cadeia aberta são mais básicas do que as aminas aromáticas, por causa da ressonância, certo? Vitor, como é que eu consigo tirar aquele cheiro de peixe? Porque o peixe, ele libera uma amina, é característico dele, ele tem uma propriedade amina. É por isso que fica aquele cheiro forte na sua mão de peixe. Vitor, e como é que eu consigo retirar esse fedor, como dizem muita gente? Como é que eu consigo tirar esse odor de peixe da mão? Se você já sabe que a amina é básica, então é só você pegar um limão, que é ácido, e esfregar na sua mão. Você já sabe que uma reação de ácido com base vai formar sal e água, ou seja, uma reação de neutralização. Então, se eu tenho uma amina que é básica e estou com aquele cheiro de peixe na mão e quero tirar esse cheiro de peixe, ou você passa vinagre, que é ácido, é um ácido orgânico, certo? É o ácido acético, ou você usa o limão. Tranquilo, gente? Então, no mais, é só isso que vocês precisam saber com relação aos compostos ácido-base, com relação ao comportamento ácido-base. Beleza? Então, a gente vai dar continuidade logo com a parte de Química Ambiental e a gente finaliza no módulo 10. Esse é o módulo 10 do capítulo 29. Dessa vez a gente vai continuar com a parte da Química Ambiental, sendo o módulo 10, capítulo 30. E aí a gente acaba por completo o módulo 10. Beleza, gente?